muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. Olha só, no Sem Censura de hoje, Dia do Orgulho Gay, nós vamos falar de teatro, de música, de relações homoafetivas e do envelhecimento da população LGBT. Quem é nosso primeiro convidado, Bruno? Quem será, Vera Barroso? Quem será? Vamos começar com música. Ele é o saxofonista Rodrigo Chá, que faz show amanhã na Sala Cecília Meirelles, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser a primeira vez que ele se apresenta como orquestra. Ok. Depois ele vai contar pra gente o que ele fez no Sem Censura da última vez que ele veio. Ele é sem censura mesmo, né? Total. Vamos lá. Márcio Vitor é ator e diretor. E ele está em cartaz aqui no Rio com a peça Eu, Moby Dick. Bom, ele faz sucesso como ator, apresentador na TV, no teatro, no cinema. Ele revelou no ano passado o namoro com o também ator Conrado Helt. Estamos falando de Hugo Bonemer, que vai contar tudo isso pra gente. Beleza, estamos com o doutor Alexandre Kalash, especialista em envelhecimento, colunista aqui do Sem Censura. Ele vem falar hoje sobre o envelhecimento da população LGBTI. Você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Muito bom. Rodrigo Chá, você veio acompanhado do Pedro Tchê, ou seja, muito bem acompanhado. Sim, com certeza. Você não vai subir na mesa porque a gente tirou a mesa Hoje eu do não Sem tenho onde Censura. subir, eu não tenho onde subir, infelizmente. É verdade ser esse cara que subiu na mesa do Sem Censura no passado? Subia. Foi um impulso totalmente natural, vendo a Leda Nagli ali, enfim, esse programa tão tradicional também, que é o Sem E ela Censura. deve ter gostado. Foi uma festa, foi uma festa. E hoje vai ser o quê? Hoje a gente vai fazer duas músicas que estarão nesse show de amanhã, da Sala Cecília Meirelles. E a gente vai começar com uma homenagem ao Milton Nascimento, ao Clube da Esquina. Beleza? Maria Maria. Com vocês. Maravilhoso. Pode vir para cá. Obrigada, hein, Pedro? Maravilhoso, maravilhoso. É muito. Quantos tipos de saxofone existe? Isso daí é um sax alto. Esse é um não sax tenor. Sax tenor. Existem
4 ou mais. Hoje em dia existem vários, sax baixo, tá. sax mega baixo, né? Tá evoluindo o instrumento, né? Agora, Sopranino. você nunca fumou, né? Eu não, assim, na verdade, existe todo um ritual às vezes, né? Mas não é um... Não, mas sou é por causa atleta. do fôlego que eu tô não, tem que ser pensando. atleta, faço natação, yoga. Tem que ser, não tem? Tem que ser atleta para tocar instrumento. E coordenação Sobretudo motora sopro. também, Totalmente. né? Absurdo. Não, concentração, né? Uma concentração porque você não está vendo também a tua mão, né, na hora que você está tocando. Então você tem que realmente pensar no som, ter uma... Caramba, nunca pensei nisso. Você, quando aprende, você aprende diante do espelho? Não, também, né? Mas Porque... ultimamente eu gosto de praticar em frente ao espelho. Eu acho interessante que você vê também, você se corrige, postura. É bom É isso. fascinante o saxofone. A gente outro dia estava conversando com os músicos e com um monge budista e a gente estava falando sobre a necessidade... Como o músico, ele medita só porque ele está concentrado na música. A música é um processo de transformação, né? Assim, a arte, na verdade, né? Qualquer expressão artística é um momento que você... Essa imersão onde a gente perde a noção do tempo, do espaço, que a gente... É realmente um processo espiritual, assim, né? De autoconhecimento. Assim, é impressionante. É profundo, realmente, né? Tem que ter uma... É uma meditação. Eu fiquei encantada quando eu descobri hoje, coisa que eu não sabia. Primeiro, que você toca em festa de casamento, o que eu acho extraordinário. Top, né? Segundo, que você faz o Réveillon da Posada do Zé Maria, lá em Fernando de Noronha. Exatamente, há 11 anos. Há 11 anos. Quer dizer que você vai todo ano para lá. Lá é a minha conexão maior da música com a natureza, assim. Lá realmente eu me transformo, não sei como te explicar. Eu sei, conheço aquilo ali, conheço o seu trabalho, né? Perfeitamente. O que é realmente uma experiência, assim, tanto para mim quanto até para as pessoas que passam, né, esse momento lá. É muito especial, porque você está numa ilha no meio do oceano, então as coisas mudam mesmo que você não queira. É tudo muito mais intenso, né? E é uma ilha realmente preservada, graças a Deus, né? Que é uma ilha modelo no Brasil e no mundo. Não, aquela coisa de só entra uma quantidade... Eu adoro aquilo. Não entra mais do que, sei lá, 200 pessoas. Fica tudo ali. Não, são 3.000 pessoas, assim. No máximo de lotação absurda. Exatamente. Que é no Réveillon, não pode nem ter né? nascimento na ilha, né? Eu vi um documentário recente que fala que as mulheres não podem ter bebê Não lá. podem. Não pode, tem que ir. Com 6 meses de gravidez, tem que sair da ilha, exatamente. Não, é uma coisa muito extraordinária aquilo ali. Enfim, você é muito surpreendente, Rodrigo. Obrigado. Gente, eu sou um guerreiro da música, um guerreiro da arte. Cada dia eu tenho mais certeza que a minha missão realmente é levar alegria para as pessoas com o meu trabalho, nada além disso. E o som do saxofone é um som poderoso, e o seu saxofone ele é especial também. Esse show da Sala Cira Meirelles vai ser... Vai ser amanhã, sábado, às 20 horas, na Sala Cecília Meirelles, com orquestra, músicos maravilhosos. A gente vai fazer um mapping também todo na Sala Cecília Meirelles. Vai ser um projeto audiovisual amanhã, né? Então a gente quer levar assim o público para uma imersão assim bacana, assim. Tem todo um psicodelismo também, né? Eu sou muito fã do Pink Floyd, então também quero levar essa mistura do som com a imagem, sabe? Fazer um entretenimento. Acho que a Sala Cecília Meirelles... A imagem é vocês tocando. A imagem não, a imagem também é uma projeção, vai ter projeção? Porque lá tem um pé direito lindo, maravilhoso. Né? Foi feito para isso, parece, né? Foi um cinema, né? Exatamente, viu no cinema. Então a gente quer explorar isso para ser um entretenimento, até para as crianças, para todas as idades. Realmente, esse é o foco, a meta, criar um espetáculo. Tanto que a maioria das músicas são músicas assim, são releituras, né? É verdade que você vai tocar Take Five? Vou tocar Take Five. Caramba! Vou tocar Take Five, vou tocar Pescador de Ilusões do Rapa, uma versão diferente. Tá lindo o programa, eu tava vendo. Wish You Were Here, várias músicas legais, vou tocar 3 autorais somente para ter esse equilíbrio e criar um entretenimento bacana para as pessoas, para fazer esse show também ganhar corpo, né? Não, era isso mesmo que eu tinha visto, que é Floyd. E aí, agora você falando da imersão, eu achei muito bacana, fico com muita vontade. Você já se apresentou? Como é que surgiu essa ideia de tocar com orquestra? A primeira vez que você falou. Sim, eu acho que teve um álbum que eu fiz que se chama Shah Summer Melody, que eu queria fazer um álbum só com instrumentos acústicos e que fosse na essência sonora da musicalidade. Então, eu fiz uma formação de sax tenor com 4 cellos. Que chique. E foi um álbum e só de releituras. Tipo, peguei o Coldplay,
Peguei o Red Hot Chili Peppers, assim, fiz Caramba! para fazer esse contraste realmente e buscando sempre a sonoridade e a interpretação, assim, porque é o seguinte, o instrumento de sopro é um instrumento que ele te leva muito ao improviso também, essa coisa do jazz, né? Você improvisar, essa transgressão que é maravilhosa, mas assim, eu sempre gostei muito da interpretação, da sonoridade, porque a minha escola até foi muito da bossa nova também, né? Com Menescal, com Marcos Valle, Carlos você Lira. é do Então, samba assim, bossa. a bossa nova ela teve os tanguetes, né? Que é essa coisa da sonoridade também, além do improviso, né? Então, quis fazer um álbum com muita sonoridade e esse álbum deu muito certo. Ele teve uma repercussão muito boa, assim, inclusive comercialmente, né? No Legal. digital. Então, sempre tive essa ideia na cabeça, assim, na minha... Do ao na minha... vivo, né? De fazer ao vivo. porque é o seguinte... Hoje em dia, você tem vários projetos. Eu sou um cara que faço vários projetos, né? Você é todo Desde o eletrônico empreendedor. até a bossa nova. Então, Você produz também. Ele faz produzo. tudo. Então, eu acho que esse show com orquestra é um formato que eu conseguia agregar toda essa musicalidade, desde da bossa nova, do jazz ao pop. O Pedro Tia também, que me acompanha, ele é DJ também, então a gente vai soltar uns beats, uma sonoridade amanhã, sabe, uma coisa Caramba, vai ser contemporânea. muito bom. Vai ser muito bom, espero vocês lá. Olha Vocês são só. meus convidados. Aqui, ó, tô convidando, pode... Não, tá vamos cheio de nessa. músico Ao aqui, ainda vivo, por cima. convidando, Né, vai ser Hugo? bonito, vai ser bem bonito. Cara, Você é músico, eu poxa. acho muito legal ver. Eu sou muito fã desse cara. Ele é muito bom, E eu né? conheci ele de um jeito muito engraçado. Você já arrumou um lugar pra morar, aliás? Já não, tô morando bem. Que história é essa? Gente, que O cara agora revelação vai é essa da vida agora? privada aqui, Agora não, vai mas Gente, tudo que bem. contar, é ao agora? vivo. Eu Vamos passei, lá. Não, eu, fala. Fala. eu passei um para tempo conta. nômade quando eu vim pro Rio. Lá atrás, 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu fui fazer o hair e tal. Eu tava sem lugar pra morar. E aí um amigo nosso em comum, Paulo Barossi, me alugou um apartamento pra ficar um tempo, porque ele tava fora do Rio, não sei o quê. Eu tava entrando, ele tava saindo. Então a gente ficava alugando esse quarto na casa desse amigo pra ficar. E aí eu vi esse cara e depois eu vi ele tocando numa festa e falei, ih, é o cara que tava morando lá na casa do Paulo. E o cara é bom, e o cara E é o cara é bom. bom, eu me senti super orgulhoso. Falei, eu conheço aquele cara. Dá aquele orgulho, né? Que você fala que conhece a pessoa que tá ali arrasando. E é o cara aqui, ó. Você já tocou na sala? Na sala, nunca toquei. Toquei uma vez, para não falar que eu já toquei. Tá. Toquei há 15 anos atrás, teve um especial do Carlos Lira lá, e eu toquei com Bossa Canova 2 músicas. Mas, assim, Então já foi- tocou. Mas É assim, verdade que é uma senhora... É uma acústica, Acústica. é uma experiência. As pessoas, eu acho que elas não têm muita noção da Sala Cecília Meirelles, assim, um grande público, mas ela é o 5º melhor teatro do mundo em acústica. Uau. Aqui no Rio de Janeiro. Assim, vem os grandes nomes da música que querem tocar na sala, assim, né? E ela está com uma programação esse ano, assim, espetacular, assim, enchendo todos os dias. Tenho acompanhado, assim. Maquilote sempre lá. E, É Uma um lugar de beleza. cultura, um preço acessível para as pessoas, preço justo. Então, a gente tem que, né, nesse momento, aproveitar esses espaços mais do que nunca na nossa cidade. Maravilha, Rodrigo. Eu tenho só uma curiosidade. Rodrigo Chá. O Chá é sobrenome? O Chá é um sobrenome holístico, eu diria, né? Porque é o seguinte, o nome artístico, ele tem que ter uma ressonância. O teu nome, qualquer nome, né? Eu acho que o nome é uma ressonância, né? Então, o meu sobrenome, ele é muito grande, é Schwarzwald. Aí, a primeira vez que eu escutei um cara falar na rádio, que eu tinha 18 anos... Floresta Negra. Floresta Negra, exatamente. O cara não conseguiu falar esse nome, impossível. Eu falei, esse nome não vai dar. Para minha carreira, esse nome não tem condição. Assim, né? Um músico popular no Brasil, tudo. E aí eu cheguei num ensaio e falei com o meu produtor isso. Ele falou, Rodrigo, ele foi reduzindo, Rodrigo Chá. Aí, na hora, cara, me veio até o SH, juro para vocês. Eu falei, gostei. Aí eu, logicamente, que eu sou um cara, assim, logicamente não, mas eu sou um cara muito ligado à astrologia, à numerologia, eu gosto disso, assim. Fiz a numerologia e vi que tinha muito a ver com o meu caminho na vida também. Não é assim, esse nome vai fazer sucesso, não é isso, né? Tem que ter a ver contigo, você tem que gostar. Isso que eu estou falando, a ressonância, você tem que gostar do seu nome, né? Você tem que se você não gosta do seu nome, quem vai gostar, né? Aquela coisa, se você não gosta, né? Se você não se olha no espelho e não gosta de você, quem vai gostar de você, né? Deu certo. Então, Deu é certo. isso. Tá bom, Rodrigo Chá. Vamos pro intervalo, a gente volta, já, já. Então, estamos de volta ao vivo, no Sem Censura. Vamos ver com o Bruno Barros o que temos de interatividade. Telespectadores, Vera. Olha só, eu queria dizer para você que está em casa, para seguir as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, @SemCensuraTV, no Facebook, que rola também uma transmissão ao vivo, @SemCensuraTV, e o WhatsApp é
9903-5329. Anotou? Agora vamos ver o que vocês estão falando do programa. Primeira mensagem do Valdir Silveira Louro, melhor programa da televisão brasileira. O que você acha de elogio, Vera Barroso? Mais, pode rodar, tem mais uma. Aí a Kelly Galdino, que linda homenagem ao Milton Nascimento. Pode rodar. Elvio Rossi, interessante tratar sobre o envelhecimento da população LGBT. Ótimo programa, abraço a todos. Tem mais alguma não, né, Dani? Essa é a última. Mas você pode continuar participando do programa nas redes sociais usando a hashtag Sem Censura. Vera Barroso. Vamos informar, então, os nossos convidados. A gente tem um trato com os telespectadores. Tudo que é elogio passa na boa. Não tem problema nenhum. Os haters não têm espaço, não, né? Não, nem a gente sabe que existe. Olha só, alguns anos atrás, sabe aquele ator inglês, Rupert Everett? Claro. Que é lindo, um sucesso, o casamento da minha melhor amiga, aquelas coisas todas maravilhosas. Ele declarou o seguinte: no momento que eu declarei que eu era gay, eu perdi metade dos contratos. As pessoas foram... Ele disse, e olha que ele não era um cara nem no armário, nem escondido, nem nada. Só de dar certeza, né? Ele só disse. A Ellen DeGeneres também falou que ficou 8 anos sem trabalhar e todo mundo que se relacionava com ela... Opa, o que foi isso? Foi um celular. Tá. Desculpa, gente. Deixa eu Tudo pegar bem, aqui. a gente pega. Imagina, tá aqui. Pode pôr. Eu deixei escondidinho Não, aqui põe, atrás. vai cair de novo, põe aqui. E aí ela disse que todo mundo que se relacionava com ela, inclusive, de Escolhe. alguma forma também acabou sofrendo as consequências. Então, acho que a gente está vivendo um momento novo. Eu tenho, talvez, um contrato que eu tenha perdido, assim, mais específico, só que nunca vão assumir que foi por causa por disso? esse motivo. Ah, mas que bom que você perdeu também, né? Também, porque Trabalhar eu também não com quero... uma pessoa que... Eu não quero trabalhar com quem não gosta da minha existência. Tá tudo bem também. Tem outras pessoas para trabalhar junto, o mundo é tão grande, né? E eu acho que a gente vive um momento tão bonito para poder falar sobre o fato de que a gente nasce diferente e está tudo bem. Tá Será tudo que é bem. tão bonito assim mesmo? O momento Será de que hoje... não tem também um risco grande de voltar a coisas que, quando eu era da sua idade, estava sendo vivido abertamente? O risco tem, mas aí vai de uma postura pessoal. Eu tendo a ter uma postura otimista em relação ao que eu tenho vivido no pouco tempo que eu vivo. Eu vivo há 32 anos e eu percebo uma possibilidade hoje de eu estar num programa de alcance nacional falando sobre a minha existência com naturalidade, coisa que quando eu era jovem eu não podia. Eu acho também que isso daí não tem volta mais não, Alexandre, porque pelo nosso retrato da nossa geração, que é exatamente a mesma, tem coisas que você pode até querer recuar, mas não tem mais jeito, ou seja, as pessoas já gostam. Eu acho que algumas manifestações assim vão existir, as manifestações de ódio extremas manifestações, e também pessoas, enfim, os haters, né? Mas eu acho que sabe o peixe se debatendo fora d'água, assim? A tentativa de, por favor, não mudem o mundo do jeito que eu entendo ele, e tá tudo bem. Por isso que eu acho que a gente tem uma responsabilidade de pegar as pessoas pela mão, de um jeito carinhoso, e falar, calma, cara, não precisa ter medo de mim, não. Não vim aqui para chacoalhar a tua vida desse jeito. Não. Então, eu bato em algumas teclas. A primeira delas é, eu não tenho dúvida alguma de que eu nasci gay. Eu não tenho dúvida alguma. Eu acho que eu parto desse princípio porque a ciência moderna aponta que a sexualidade é definida antes do nascimento. Ainda não foram colocados os pingos nos is, ou seja, não se ensina na aula de biologia que as pessoas nascem diferentes desse jeito, mas as pesquisas estão aí, enfim, só dar um Google, hoje em dia você tem acesso a tudo isso. Eu não tenho dúvida pela minha experiência, e aí outras pessoas podem dar o próprio depoimento. Eu acho que quando isso se tornar uma coisa um pouco mais concreta, a gente vai ter menos discussões boboloides do tipo kit gay, ou se eu assistir um beijo numa novela, ai, meu filho vai querer ser gay. Se o seu filho vir 2 capivaras se beijando na novela, ele não vai querer ser uma capivara, fique tranquilo, a não ser que ele tenha nascido uma capivara. Aí ele vai falar assim, papai, mamãe, eu sou uma capivara, me identifiquei. E aí você tem uma escolha só, 2, na verdade. Uma é ser best do seu filho, da sua filha, outra é você fazer com que ele se afaste de você, minta para você. Acho que o movimento que a gente está vivendo hoje é um movimento de verdade. O problema todo está como a gente é acolhido no primeiro momento, né? Você Poxa, sabe disso. É por isso que existe o dia do orgulho gay. Para que eu vou ter o dia do orgulho hétero? Tenha. Não
tem problema nenhum. Mas existe o Dia do Orgulho Gay porque eu passei pelo menos 25 anos aí da minha vida escutando que eu deveria ter vergonha de como eu nasci. É por isso que criaram o dia para a gente falar Mas não dentro assim. da tua casa. Olha, aí eu não quero entrar num lugar Também não é fácil, tão né? íntimo assim, porque eu estaria expondo reações, atitudes dentro da minha casa. Mas o que eu posso dizer é que hoje os meus pais evoluíram como seres humanos. Eu acho linda uma frase que circulou, que é sobre o fato de filhos gays serem uma bênção para as famílias. Com certeza. Porque ensinam as famílias a amar de um certeza. jeito que elas não estavam planejando até então. E eu gosto de acreditar nisso. Eu gosto de Eu acreditar tenho que sim. certeza disso. Uma vez eu perguntei para uma amiga minha, se você tivesse um filho gay, você ficaria problematizado? Ela disse, não, eu gostaria muito, porque eu teria certeza que eu seria ou não uma boa mãe vendo isso. Ou seja, é uma forma de você acolher o amor, pô. Se ama, é assim mesmo. O que te fez assumir publicamente assim, a sua relação com o Conrado, falar disso abertamente? Me perguntarem. Foi até uma entrevista de um jornalista e eu acho que ele ficou meio sem resposta depois. Que ele ficou em pânico. Ele perguntou se desligou você a tinha uma câmera. namorada. Como é que foi Foi isso? muito bonitinho, ele me perguntou e desligou a câmera. Ele ficou tão Ele não tenso. esperava. Ele não esperava, eu falei, não, é ele. Ele perguntou se era uma atriz, eu falei, é um ator. Aí ele, tá, desligou a câmera. Aí ele ficou parado uns 20 minutos enquanto eu falava com as outras pessoas na coletiva, né, do musical do Senna. E aí, dali a pouco, ele veio e falou, você namora ele há muito tempo? Eu falei, cara, a gente se relacionou 8 anos atrás, mas a gente está dando uma segunda chance há na época, uns 2 anos já juntos. E eu posso publicar? Achei muito bonitinho, muito Ele foi doce, muito né? ético até. Podia ser que você tivesse falado sem querer, né? ou e Isso. tal. Eu quis ter certeza. Eu achei ético, ainda que não fosse um problema para mim, eu achei carinhoso da parte dele ele me perguntar. E eu falei para ele, eu não faço da minha vida particular um circo. Eu não crio a minha relação de uma forma a ganhar em cima disso. Então, faz o que você quiser. Olha só, Você tem a informação. você fez aniversário dia 25, parabéns. Obrigado. Olha só, a minha geração, que é a mesma geração do Alexandre Kalash, é uma geração que sofre muito com essa história de ser gay ou não ser gay. Muita porque kakura homofóbica. vai ficando sozinho, porque não consegue... Eu gostaria de compartilhar essa abertura e acho fantástico. E eu não estou aqui para agorar em absoluto. Eu acho que a gente tem que celebrar muito as conquistas fantásticas. Eu trabalhei na Organização Mundial da Saúde, que até 1990 dizia que era doença. Que é transtorno mental. Porém, a gente tem que também analisar um outro lado. Você vive, a gente vive numa bolha. No Rio de Janeiro, meio artístico. Nós ainda somos o país que mais mata gays, homossexuais, LGBT, país que mais mata no mundo. Nós ainda temos 46 países onde existe uma penalidade, ainda você pode proibido. matar, não é só proibido. É porque ilegal não é só, e criminoso, né? É criminoso, você pode morrer. Você pode morrer, você pode ser condenado E eles à ainda morte. falam de opção, não é opção. Você está deixando claro, você nasceu uma capivara, ou quer dizer... É isso Um viado. mesmo. Eu só mudo o animal para ver se a pessoa entende de outro jeito. Então, eu acho que a gente tem que analisar por esse lado. Existe uma parcela importante e que está crescendo também, que tem um fundamentalismo, que coloca como fator bíblico, que não pode, que é criminoso. Mas eu amo isso. Eu amo quando a pessoa entra na questão da Bíblia. Porque quando eu soube que usava um livro sagrado de uma religião para depor contra a minha existência, eu fui ler tudo, né? Tinha feito catequese e tudo mais, mas nunca tinha me atentado tanto. E virei um fã de Jesus Cristo, assim, de um jeito. Eu não assino cheque em branco para nenhuma religião, porque eu acho que a religião teria o objetivo de ensinar uma espiritualidade para a gente e se perde no caminho das pessoas. Mas eu virei um fã de Jesus Cristo no seguinte sentido. Ele nunca encheu o saco das bichas. Nunca. E falou coisas lindas. Não é o que ele tenha dito, mas aquilo que se diz que ele tenha dito. E essa interpretação, que é uma pregação. E isso está diário, em milhares de salas, não só evangélicas, ainda existe uma ala também de outras religiões aqui no Brasil que coloca isso muito. Mas não há dúvida, Vera, que é liberador
ter 32 anos e poder... Não é a questão de se assumir, é a questão de você simplesmente responder. Você tem namorada? Não, eu tenho namorado. Isso, para minha geração... Coisas normais que eu queria ter feito aos 12 anos de idade. Mas o Kalash tem razão quando ele fala de uma coisa que é a respeito dessa bolha que a gente está, que é a bolha artística, que tem uma postura, digamos, um pouco mais liberal. Não quero acreditar nisso. Mas eu acho que não é só a bolha artística. Tem toda razão. Hugo, o negócio é o maior. Você tem uma história interessante, quando você falou do seu relacionamento publicamente, você começou a receber várias mensagens na internet. Nossa, tem uma de um cara que morreu sem poder assumir o relacionamento. Não tem uma coisa assim? O marido dele, assim, do marido que morreu, o cara tinha lá seus 60 e blau, ele falou, meu marido morreu e a minha família nem sabe que eu tive um marido. Ele não podia contar para a família. E ele viveu coisas normais de todo ser humano, de amar, de amar, brigar, fazer as pazes, coisa que toda relação tem, e datas comemorativas, que é uma delícia. E você poder isso fazer é isso o que conta a cuidadora maravilhosa da minha mãe, que mora no Rio das Pedras. A Lúcia diz que tem gente que ela sabe que vive ali naquela comunidade, que não pode contar porque ali estão matando gay toda semana. Ela diz que toda semana. E se for transexual, então, pior ainda. Mas são os que mais sofrem. Eu sou muito privilegiado num país racista, num país homofóbico, num país elitista, por 1 milhão de fatores, né? Privilegiado, quando eu digo, não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, quer dizer que eu de fato sofro menos preconceito. Eu recebo constantemente o elogio, entre aspas. Mas tu nem parece viado, menino. Mas se tu não falasse, eu não ia imaginar. Ah, tu não parece bicha, não fala parece, assim, não. Né? Quer dizer, aí eu falo, eu tenho que dar mais pinta, eu tô falhando. Eu tenho que usar uma camiseta talvez cor de rosa, escolhi errado a cor, verde não é a cor que eu devia usar. Eu falo brincando porque, no fundo, a gente sempre acaba... Aí a gente entra em outra questão, sempre acaba caindo no machismo, né? O problema é se parecer com uma mulher. Você, senhor do universo, por que vai se rebaixar e parecer com uma mulher? Sendo que você poderia se parecer com um homem. É como ele diz, a mulher, esse ser inferior. Gente, eu sou gay, me identifico como homem, no gênero masculino, e me identifico com essa calça jeans e com essa camiseta hoje. E se eu achar aos 80 anos de idade que eu acho que o look da Vera está melhor, eu talvez eu gosto de usar o look da Vera. Mas eu tenho certeza que a minha sexualidade é essa. Eu não tenho dúvida dela, eu não acredito que ela... Eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que o nível de sofrimento que eu vivi na minha vida e que eu vi, entendeu? É como se, entendeu? Por isso que eu falei, eu não acho que se volta atrás. Entendeu? E isso não tem. Não há igreja evangélica no mundo que vai impedir que isso já foi um passo à frente. E contra não há. A igreja. Concordo. Não há. Isso já. E eu não sei se é na bolha que a gente vive, mas eu tenho a sensação que os jovens hoje em dia falam mais cedo, muito mais abertamente, por conta disso, porque tem representatividade. Porque você se vê um cara como o Hugo na internet, na TV, falando completamente, abertamente disso, você fala, pô, eu também E sem sou, problematizar, sem dizer que é uma vítima de nada. Eu entendo a tua preocupação. Não, mas existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. O que fazem com a gente, a culpa é deles. A responsabilidade de resolver, a responsabilidade de me fazer sentir bem, de seguir em frente é minha. Então a gente concorda, Hugo. Que eu estou só chamando a atenção que a gente ainda vive num país totalmente em que, claro, aqui nesse meio é uma bolha. É que eu estou querendo ir além. Mas que ainda existe uma pregação de que menino veste azul e menina veste rosa. Mas hoje a maioria das pessoas, eu acho que dá risada disso. Não sei se é a maioria. Isso é que a minha preocupação. Eu quero acreditar. Me deixa acreditar. Eu acho que entre os seus amigos, Olha só, eu estava lendo uma reportagem que falava de uma moça que tinha 60 anos e que estava falando a respeito da namorada dela, e ela só assumiu a homossexualidade dela, o caso dela com a menina, aos 60 anos. E ela disse uma frase muito interessante. Ela disse assim, assumir a relação me empoderou e me libertou. Claro. E é verdade isso. Você se sente muito mais seguro, muito mais... Nossa, eu me lembro quando o Pânico vinha me entrevistar numa entrada de festa, alguma coisa, o pânico, literalmente, que eu sentia, porque todas as piadas deles eram extremamente homofóbicas. Conversei com o Ceará agora lá no Show dos Famosos em relação a isso. Eu falei, cara, quando você veio me entrevistar a primeira vez, vocês perguntaram, e aí, quando a mulher sai do banho toda molhada, o que você faz? Eu pensei, dou uma toalha. Sabe aquela coisa que você...
não sabe o que responder, né? Eu também dou uma toalha. A pergunta é o que fazer? Então, Dia Mundial Internacional do Orgulho, para dizer para as pessoas que estão nascendo e para as que já estão aí e que já sofreram tanto mais do que eu e que já abriram caminho para que eu pudesse ter essa liberdade, que elas podem sentir orgulho de quem elas são, independente das pessoas terem dito que elas deveriam sentir vergonha? Vale. Criminalização da homofobia. Por que tem que criminalizar a homofobia? Primeiro, por uma questão ética da sociedade. A gente precisa deixar claro para as pessoas, para a sociedade, que aquilo é um crime. Mas não vai resolver nada, as pessoas vão continuar fazendo. Aí a gente vai ver. Print as coisas que mandarem para vocês. Gravem aquela conversa, aquele insulto. Mas eu tenho medo de ser demitido. O medo da pessoa de ir para a cadeia vai ser maior do que o seu de ser demitido daqui a 5 anos. Se você não denuncia um homem que bate na mulher, Exatamente. ele não para. E tem que denunciar, porque senão não para. E eu percebi que ir contra, de bater de frente com a religião, não é um caminho que funcione. Então, isso é esperto. Isso é esperto. Então eu entendo o seguinte, a religião predominante, talvez em números no Brasil, é a religião cristã. Eu entendi, lendo o livro sagrado da religião cristã, que existe uma figura chamada Cristo, que é um cara legal pra caramba, meu amigão, mando aqui o papo reto, direto aqui, e que nunca falou nada das gays. Deixou as bichas em paz, inclusive se alguém mexesse com a gay, ele ia entrar na frente e falar assim, vai tacar essa pedra lá na sua casa. E aí veio, segundo a dramaturgia do cristianismo, para mudar como a maneira como as pessoas se tratavam. E tem gente querendo viver no antes ainda. Aí tem gente que fala assim, não, mas lá em Levítico, mas lá em Roma. Se a sua religião for levítica ou romana, vai fundo. Mas se a sua religião se chamar cristã, escute o que Cristo falou, que ele é um cara tão legal. Ao mesmo tempo, está vindo aí um movimento grande para tratar você, para que seja a gente voltar atrás para legalizar o tratamento de um gay, de uma mulher lésbica. A gente não vai deixar, Ao mesmo tempo, não sei... Não, a gente, ele está falando, nós aqui. A gente não vai deixar. Mas o Brasil inteiro. Mas se a gente não tiver de olho e não apenas ficar na euforia de que está tudo melhor e não tem muita coisa a fazer, aí é perigoso. Eu entendo a sua preocupação, concordo com ela, temos que fazer, e acredito que um olhar positivo sobre as pessoas, não julgar, não subjulgar a inteligência das pessoas que estão assistindo a gente, no sentido de que tem muita gente que está assistindo agora e falando assim, poxa, é verdade, né? Por que, né, gente, que vai... Deixa a pessoa nascer como ela nasceu. Que saco, quer dizer que se eu estiver fazendo uma piadinha... Acredita nesse garoto. Tem que passar uma verdade nessas coisas. Exatamente, e tratar a gente com naturalidade. Se a gente não se tratar com naturalidade... Quem vai tratar? Como é que a pessoa vai olhar pra gente e falar assim, ele é normal? Sempre vai olhar falando assim, ai, tadinho, que é viado, né? Coitado dele. Na verdade, ninguém é normal, né? Ninguém mesmo. Todo mundo nasceu esquisito pra cacete. Eu acho que antigamente o movimento era menor também, porque não tinha tanta exposição. Eu queria falar um pouquinho com o Alexandre Kalash agora sobre isso, porque a gente ia falar sobre o envelhecimento da população LGBTI, que é exatamente a nossa, que está chegando lá, e que tem algumas regras complicadas. O gay da nossa geração, ele era obrigado a ser solteiro. Ele era um solteiro. Sim. Ele tinha, no máximo, um amigo, um primo. Um primo. Um primo, tinha muito primo. E segundo, que é muito pior do que tudo isso, ele não tinha filhos. Ou seja, quando ele chega aos 80, ele está solteiro, sem filhos. E quem é que vai olhar para ele? A quem ele vai pedir, me ajuda porque eu estou precisando? Tem muitas questões extremamente graves que acontecem com essa geração, que se identificou ou não se identificou porque não pôde, não teve o espaço, que hoje, numa parcela da população... Está começando. E que está só. O problema imenso da solidão. Mas se ficasse por aí... E quando eu, por exemplo, tive uma experiência em Nova York, que eu estava num fórum público, que eu estava coordenando sobre... como tornar Nova York uma cidade mais amiga do idoso, houve uma comoção no público e tinha sido um senhor, já idoso, frágil, que se levantou para ir ao banheiro, levou um tombo e bateu com a cabeça no chão. Eu interrompi a sessão e fui lá para ver o que era, etc. E daí, a 15 minutos, a ambulância estava lá, mas eu observei que tinha um outro senhor, igualmente idoso, que estava muito nervoso, estava trêmulo. Um mês depois, eu encontrei o diretor desse centro de idosos e perguntei, e aí, o que aconteceu? O senhor tinha morrido.
Aí eu falei assim, e aquele outro que estava muito nervoso, era o companheiro deles. E como é que ele está? Muito mal, porque eles viveram juntos 47 anos. Mas quando o companheiro, em função daquela queda, foi admitido no hospital e depois numa residência de idosos, ele não teve coragem de dizer que era o companheiro, mas, ao mesmo tempo, pelo fundo religioso do hospital e da residência, não o admitiram como um parceiro que devia estar ali ao lado do seu parceiro de vida. Então, se em Nova York isso ainda acontece com essa classe, com esse grupo etário, você imagina o que acontece aqui. No entanto, Hugo, 36%, isso é uma pesquisa agora, 36% dos LGBTs apenas que têm um emprego declaram em suas empresas, quando pressionados, que têm essa orientação sexual, essa preferência sexual, essa vida que tem que ficar escondida. Então, melhorou muito. Mas, para a população LGBT, lésbica, então, era totalmente negado, não existe. Então, você ser chamado, antigamente, de bicha, de viado, do que seja, e hoje ser um bicha velho, você junta os preconceitos que ainda estão presentes, eu acho, na minha opinião, com o preconceito e a discriminação de você é bicha e é velho. Você está envelhecendo. Então, você tem dupla carga. E tem o problema da solidão também, né, Kalash? Solidão enorme. Solidão enorme porque, na maioria, não teve filhos. Fazem uma família afetiva, uma família por escolha, que muitas vezes não é negada. Por exemplo, na hora que as coisas complicam Doença. e que essa pessoa morre e que a família que nunca deu bola para aquele gay ou para aquela lésbica e essa pessoa morre, entra lá tirando todo o direito qualquer de um parceiro ou de uma parceira que estivesse e que passa a ser totalmente negada, daí a importância de criminalizar isso com das gente leis muito são rica, importantes. inclusive, no Brasil há alguns anos. Né, um pintor que morreu, que tinha... O rapaz teve que ir na justiça brigar com a família muito rica. Isso acontece todo dia, velho. Para Isso ter acontece algum todo direito. dia. Total negação. O Versace também, a série lá do... É, que a gente viu, né? Eu tenho meu plano de saúde junto com o Conrado. Por exemplo, me chamou a Essas atenção coisas são você me muito falar isso. fundamentais. O meu plano de saúde é com o Conrado. A gente Porque tem você Tem é que ter- você esclarecido, tem que você começar- se educou, você tem o empoderamento da sua juventude, mas também de um meio social. A maioria das pessoas gays... Ano passado... Você tem que começar a Tem- formalizar isso. A união estável deu uma ajudada, né? Mas era isso, para dizer que ano Tá, passado tá. tinha notícia de um casal gay amigo que teve dificuldade para acompanhar no hospital também. Teve muita dificuldade para ser a Para pessoa que poderia para ficar juntos, né? É, mas não tinha um... E você sabe o que precisa aí? Mas, ao mesmo A gente tempo, precisa estavam de juntos há 20 anos. estudos, não é ficar no achismo. A gente Exatamente. precisa fazer pesquisa, sério, porque todo tipo de discriminação, contra a mulher, contra a raça, contra gay, contra o LGBT, se você não mede, não existe, é invisível. E você tem que ter esses números para que não seja o fato anedótico. Ah, eu soube de um caso que... Não, a gente está precisando medir isso lá na beira do hospital, poder ver o preconceito de uma pessoa que tem uma crença religiosa. Muito bem, eu IBGE não eu tem essa respeito. pergunta, né? Porém, Não. você não vai respeitar aquela pessoa que você está cuidando, que você está tratando, porque você despreza. E esse preconceito dói por isso. É o desprezo, a falta de respeito, na hora que você mais precisa ser cuidado. E, no entanto, aquela pessoa vem com o seu ranço. Outra coisa, é uma pergunta isso. Você acha que o sistema médico, ou seja, os cuidadores como um todo, enfermeiros, atendentes, médicos, Eu eles gostaria estão de acreditar preparados? que melhorou do tempo em que eu Isso. estudei medicina há tantos anos atrás. Era pesado, pegava de pesado, era O todo preconceito, tipo de dos preconceito professores, aberto. inclusive, Bom, né? ainda era ilegal, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas em aquilo relação era às mulheres também é muito parecido. muito, né? muito. Então a gente tem que... E eu acho que essa palavra, que eu acho que está por trás da sua mensagem, a gente tem que se educar, educar, educar contra todo tipo de Não, o que eu discriminação. mais gostei do que você falou foi o negócio da igreja, porque eu acho que você, sabe, não demonizando o que estão fazendo, dá um alívio. Não, é Tudo lembrar bem, as cara, pessoas vai lá. por que elas têm uma religião. É para entrar em contato com uma espiritualidade. Se a É para sua- melhorar, né? Que sorte a minha e a de quem, como eu, não depende da afetividade dos outros para ter uma espiritualidade. Isso.
Quer dizer, eu não preciso ser homofóbico para ter uma espiritualidade. Então, esse papo de é criminalizado, exceto dentro de templo, quer dizer, porque dentro do templo você pode ser homofóbico. Que conversa de doido é essa, gente? Mas vamos um passo de cada vez. Eu não estou discordando de nada que o senhor está falando. Eu concordo com tudo. Eu só gosto muito de comemorar cada passinho e falar assim, já está um pouco melhor do que antes, já está um pouco melhor. E eu acho que isso é contagiante. E eu quero comemorar com você. Eu só quero que a gente não fique muito na ilusão Acomodado, de que está né? tudo tão melhor, Não, mas que não não tá tem mesmo. muita conquista ainda a ser feita. Concordo Não, e totalmente. Para depois, essa né, geração. Doutor Kalash, o senhor está batalhando, está militando tanto, há tanto tempo, que fica difícil também dizer, dar uma relaxada, tipo, não, melhorou. Não pode parar, né? Mas Não isso, pode parar. isso em relação a todo preconceito. É, Seja você não contra o pode parar. judeu, contra a raça, contra o gay, contra a idade, porque aqui a gente está, de novo, chamando a atenção, Vera. Eu estou aqui hoje, que é para exatamente chamar a atenção de que se você for gay e ainda por cima for velho, a barra ferrado. é pesada. E E se a gente transexual, não... Kalash, é pior ainda, né? Hein? Transexual, velho. Não, transexual aí é... Eu vi um pesada. relato Mas eu do gostei, João Pedro, Neri, que porque você ele até disse faleceu. hoje que a sua missão é trazer alegria. A sua missão é trazer alegria através da arte e de poder trazer mensagens também através do seu testemunho, através do seu viver. Tudo isso está sendo um progresso positivo, muito importante. Mas se a gente não abrir os olhos do jeito que vem um ódio, porque existe muito ódio. E, de novo, eu repito, é o país que mais mata homossexuais no mundo. A psicanálise já melhorou em relação a isso? Porque a própria psicanálise ela tinha uma atitude muito Tinha. ambígua em relação Tinha, dizia à que homossexualidade. que nós Dizia que éramos tinha uma problemática, né? Éramos resultado de mães Mas sedutoras e autoritárias. e pais ausentes, uma Pais coisa ausentes e tudo mais. Aí começaram a estudar mais, né? Mas é normal que a medicina vá avançando, né? Hoje, dando uma brifada só, mas aí vocês dão uma olhada no Google, quem se interessar pelo assunto, sobre a maneira como a ciência moderna enxerga isso. As mesmas causas biológicas e genéticas que fazem com que uma pessoa nasça alta, baixa, de olhos claros, olhos escuros, define a sexualidade da pessoa, só que a gente não tem 2 ou 3 sexualidades. O ser humano, a natureza é tão criativa para criar 2 tipos de pessoa, e a gente insiste em querer dizer que as pessoas nascem iguais. Mas é aquele negócio, Hugo, é inventar que existe o homem e a mulher. Não existe 50 mil tons de cinza, afinal de contas. Você sabe que eu Tipo mais fiquei não é chocado, não. Eu fiquei apaixonado Atônito. pela descoberta que eu fiz a respeito dos intersexuais. Porque é um assunto que eu não conhecia nada. Eu sempre ouvi falar a palavra hermafrodita. E aí, eu sei que isso hoje existe um mundo dentro dessa palavra. Hermafrodita são 50% de características masculinas e femininas visíveis, né? Não preciso dá pra explicar contar, muito. né? Todo mundo já entendeu do que eu estou falando. Só que tem gente que tem características genéticas de um outro gênero biológico e vivem a vida inteira, se reproduzem naturalmente e nunca vão descobrir que tinham uma porcentagem de genética do outro gênero. E essas pessoas, às vezes, só depois que morreram, alguma coisa, descobrem algum tipo e, às vezes, não tem nem registro disso. A gente vai chegar num mundo muito diferente do que a gente tem hoje em dia. O importante é que a gente chegue lá docemente, né? Que a gente tente Às vezes se não é só livrar. docemente, não, Vera. Não, tem gente tá sofrimento. celebrando hoje, Ele tem vem para trazer a sofrimento. realidade, ele vem para mostrar a A gente realidade está nua e crua. celebrando 50 anos e é o dia do orgulho gay, porque há 50 anos atrás teve gente que, em vez de ficar docemente, saiu de pedrada lá na... Nova York. E eu acho que isso é muito importante. Foi pra luta, Que né? há determinados momentos que você tem que partir para a luta. Essa luta, às vezes, dói. Eu estive aqui para falar do Yankee, né? O espetáculo Isso. que a gente fazia, que pretendemos voltar, que falava sobre os gays que se formaram durante a Segunda Guerra Mundial, onde se você era Exatamente, descoberto, muito você morria ou ia para a linha de frente para morrer, Você mesma acabou. coisa. E a quantidade de casais que voltaram depois da Segunda Guerra, ou eles foram para Nova York, os que pra São estavam na Francisco. Europa, né, Stonewall, ou eles foram para São Francisco, e aí Castro. Então, Deixa eu fazer o intervalo. claro, desculpa. Obrigado, aí. militares, por juntar tantos casais. Valeu, cara. Um minutinho só de intervalo, a gente volta já já. Olá,
Olá, estamos de volta com Sem Censura ao vivo. Bruno Barros. Ao vivo, Vera Barroso. Daqui a pouquinho na internet a gente vai falar mais e vai mostrar mais interatividade. Mas eu quero mandar um beijo, Vera, que hoje é aniversário da minha mãe. Beijo, te amo. Feliz aniversário. Ednilza, você parou de fumar ou não? Nós Não, estamos continuo preocupadíssimos com você. Nós adoramos seu filho. Olha só, esse programa é muito interessante. Você descobre coisas incríveis, tais como onde passa o Réveillon, Rodrigo Chá. Mas o que fazia Márcio Vitor no programa do Faustão? Quando era o rio que cai, o que fazia Márcio Vitor? Conta essa história, Márcio. A ponte do rio que A cai. fonte do rio que cai. Vocês lembram Eu desse quadro? adorava, eu Faustão? adorava, eu amava isso. Eu amava. Ó, o que fazia Uma Márcio surpresa. Vitor? Conta aí, Márcio. Bom, eu era o canhoneiro da ponte do rio que cai. Eu era o cara que dava as boladas lá. Olha! Um tempo ficou sendo o Miguel, quando eu conheci o diretor, que era o Maurício Nunes, era o Miguel. Eu trabalhava no Teatro Tablado com o Fernando Berditchevski, que era casado com a Bia Nunes, irmã do Maurício. Então, o Maurício estava fazendo um novo projeto na Globo e tal, e eu fui conhecê-lo. E eu fui conhecer as Olimpíadas num dia que o Fete parou, que era o Miguel, que ele parou, que ele não queria mais fazer aquele dia, não foi, não ia fazer, não fez como canhoneiro. E aí eu falei, cara, eu topo. Eu brinco disso aí. E aí, como eu trabalhava aqui, trabalhava aqui Na TV Educativa? Brasil, na Educativa. A gente exibia, tinha um contrato que exibia umas coisas na Manchete. E como eu não queria ficar com a minha cara exposta lá, né, e tal, a gente pôs um nariz enorme. Eu já usava barba, tinha 19, mas fiz 19 lá. Mas pintava a barba de branco e ficava dando bolado e fazendo umas caretas. Tinha um figurino também, né? Tinha um Figurino, militar e tal. E durou um tempinho, né, Márcio? Não foi assim, Eu fiquei 3 lá, meses. fiquei uns 5 anos lá, 4 anos. e 5 pouco. anos dando bolado nos outros. Era. Tem no YouTube isso, pra ver? Cara, tem alguma coisa no YouTube. A gente fez uns especiais numa época, quando o programa do Fausto estava fazendo 5 anos, a gente fez várias coisas especiais, assim. E aí foi uma surpresa o assunto, tá? Eu estava aqui, me preparei, fiz um trabalho de casa para falar da outra coisa. Mas adorei essa brincadeira, não, e porque tem- eles passaram a reprisar, né? E foi um barato. E aí, Não, o não, e Jânio tem uma, Praça, que e tem trabalha uma no história que eu programa, achei já muito trabalhava lá. bonitinha, que você tinha publicado um livro de poesia, Publiquei. e aí o Faustão, no programa, disse, ô poeta, não teve uma coisa Acertaram muito o nariz bonitinha? do poeta. Cara, eu quase... Assim, eu vi um pouco... Eu gostava de ver, precisava ver, queria entender aquilo, era uma virada ou outra. E tinha saído uma matéria, Atirador do Faustão, é poeta, na Folha de São Paulo. E o Faustão, acho que imagino, deve ser igual, ele era um devorador das notícias todas, né? Ele é um cara que lê tudo o tempo inteiro, ele é muito preparado para tudo, né? Então, ele lia os jornais todos e tal, sobretudo os de São Paulo. Então, eu não tinha pensado nisso, mas o Maurício depois me deu esse toque, ele falou, cara, claro que Fausto leu, ele brincou. E eu estava vendo lá, e aí era uma brincadeira que eu subia na ponte e tomava uma bolada. E aí eu tomava uma bolada, fazia uma coisa, e o Fausto disse, acertaram o nariz do poeta. Eu fiquei... Eu estava em casa, assim, então, para mim, eu falei... Me sou reconhe- eu, ele pode sabe. ser é comigo que ele está fazendo? Essa piada é comigo? Eu não tava, foi uma coisa paralisante. Eu estava sozinho em casa, minha mãe na missa, e eu vendo ali, dia de domingo, né, e tal, eu vendo sozinho ali no quarto, olhando, tentando ver Todo mundo como é tem- que eu vou fazer a minha careta melhor. Muito bonitinho. Mas aí eu Acertei fiquei hoje, paralisado. acertei, a careta Foi uma foi coisa incrível. incrível. Essa história é muito bonitinha. Mas vamos lá falar de coisas sérias. Não, isso é seríssimo. Eu levava super a sério. Maurício também e Fausto também. Era um barato, assim. Foi uma época muito legal. Adoro fazer e muito bacana aqui. Tomara que a Você reprise tem essa coisa, bombe né, lá. Márcio? O outro eu falo que ele é multi-instrumentista, mas você como ator também é. Porque Pois é. você faz humorismo, tu tá no ar. E você, no Moby Dick, você faz um personagem, bom, enfim, vários, né? É. E pesados, quer dizer, você é um ator. Nesse Pois sentido. é, o Maurício Farias, diretor-geral do Tá No Ar, a gente falando agora, porque a gente tá difícil de desgarrar, né? Tá. O programa acabou mesmo, mas a gente vem se Gostando. falando aos poucos e tal. E a gente falando pelo WhatsApp e tal, e ele disse, cara, você, para mim, é o que define a boa ideia de um comediante, assim, no sentido de que é um ator que faz de tudo. Um comediante no sentido... um ator que trabalha humor e tal, e foi um dos elogios mais carinhosos assim que eu recebi de carreira. Mas foi muito sem querer. Eu passei um tempo
tendo dificuldade para ser escalado na TV como alguém que fazia humor, embora os amigos de teatro soubessem que eu poderia passar por aí. E, de alguma maneira, no teatro, o humor não vem muito para mim. Tem e eu sou um ator que eu produzo pouco, né? Eu me produzo pouco. O espetáculo que eu tenho de pesquisa e de trabalho, que durou mais tempo, é uma conferência do Barão de Tararé. Que legal. E Vai ser uma delícia. É a direção do Nelson Xavier, então, já faleceu há algum tempo, mas a gente trabalhou bastante, tem 13 anos que a gente estreou, e antes disso ensaiamos 11 meses. Agora, e fala um texto do Ivan pouquinho Jaffe. do Moby Dick, porque senão a gente vai para o Facebook, que a gente não falou na TV aberta. O Moby Dick é um projeto de continuidade, de pesquisa de continuidade, que começa com o Renato Rocha e o Gabriel Salabert, que é ator também do espetáculo e produtor. A gente já estava fazendo alguns trabalhos, o Renato fora do Brasil e aqui, né? E ele tinha vontade de trabalhar com o Gabriel o Moby Dick. Agora, dá um serviço, porque a gente vai ter que ir para o Facebook depois, e eu queria dizer onde Teatro, vocês estão. horário. A gente está no Oi Futuro, Que que é uma 2 de casa dezembro. perfeita para o espetáculo, para ser uma imersão, Flamengo. porque trabalha com tecnologia, o Oi Futuro do Flamengo. De quinta a domingo, às 20 horas. Eu, Moby Dick. Com E é lindo. o texto do Pedro Kozlovski, direção do Renato Rocha. E a gente a fica... super atriz, Kel Zekar. Precisávamos de uma Maravilhosa. grande atriz para rasgar a cena, e atrás dela estamos eu, Noemi Oliveira e o Gabriel Salabert. Estamos todos juntos Vocês contando essa estão história. dentro de um barco, eu fui lá, a gente navega junto com vocês, é uma delícia aquilo, eu gosto muito. Que bom. A gente vai conversar Que mais bom. um pouquinho no Facebook sobre Tá o legal. espetáculo. Vamos nessa. Tá? A gente vai pedir para terminar o programa para o Rodrigo ir lá, tocar um pouquinho mais para a gente. Vai ser o que a gente vai ver? Eu vou tocar agora uma música que chama Só Vejo Você, que é de um projeto que eu lancei agora com produtores da Dinamarca. Projeto Tá, o internacional. Copenema. 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 Que Olha vai estar só. no show amanhã. Tá, depois você volta para conversar a gente aqui. Sim. Obrigado, Pedro. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Hugo. Obrigado, Márcio. A gente volta. Segunda-feira, hoje é sexta-feira, feriado. Graças a Deus. Beijo, gente. Aproveita aí. Segunda-feira, às 5, e agora a gente vai para o Facebook, mas a gente termina o programa com música. Obrigado, Rodrigo Chá. Eu te Andar a pé até o amanhecer, atrás de quem eu conheci. Naquele olhar, no bar, na Guanabara, me trouxe paz e me levou pra casa. Eu só vejo você, só vejo você, só vejo você. Te querer, te querer, te querer mais. Te querer, te querer, te querer mais. Te querer, te querer, te querer mais. Te querer, te querer, te querer, te querer. Andar a pé até o amanhecer, atrás de quem eu conheci. Naquele olhar, no bar, na Guanabara, me trouxe paz e me levou pra casa. E eu só vejo você, só vejo você, só vejo você. Te querer, te querer, te querer mais. Te querer, te querer, te querer mais.
querer mais. Te querer, te querer, te querer, te querer. Só vejo você. Maravilhoso. Volta pra cá. Maravilha, Pedro. Grande DJ, hein? Cara, tô muito me candidatando para ir pro Fernando Noronha no final do ano. Olha só. Me leva. Só 3 mil vagas. Cara, nada, pois é, não, aquilo é impossível. Aquilo é só para milionário, no Réveillon. Né? No Réveillon, lá em Fernando Noronha. Doutor Alexandre Calacho, eu tenho um... Posso fazer uma consulta particular? Particular, nem A gente está no Facebook, mas é quase particular, né? São só, sei lá, 90 mil pessoas. Olha só, o senhor falou uma coisa a respeito de velhos bebendo. Porque sempre rola essa conversa de que um copinho de vinho faz bem. E eu me lembro que o senhor já veio aqui 2 vezes e disse, não faz bem, não. Álcool nenhum faz bem com velho. É verdade isso, eu estou querendo confirmar porque eu estou querendo parar de beber definitivamente. Eu não quero nem um vinhozinho de vez em quando. E eu queria que o senhor me desse uma força. Tá vendo? O assunto agora saiu da sua mãe que fuma para a Vera que bebe. Vera, infelizmente, agora publicado esse ano... Eu digo infelizmente porque eu gosto do meu vizinho. Eu sei que o senhor gosta. Infelizmente, a revisão mais bem feita e publicada no Lancet, que é a revista médica de mais credibilidade, isso pegando dados de 350 mil pessoas acompanhando ao longo da vida para poder chegar a essa constatação. Qualquer álcool faz mal em qualquer idade. E quanto mais velho você fica, mais o efeito, porque você não metaboliza. E aquele álcool que, para vocês, fica ali 24 horas, ou 2, para nós vai ficar 3 vezes mais tempo, fazendo mal ao fígado, fazendo mal ao cérebro, fazendo mal ao coração. Mas como a gente vive numa sociedade que tem raízes históricas muito profundas de associação com álcool, sobretudo o vinho, a gente gosta de acreditar e gostaria de poder dizer aqui que, não, um copo de vinho, 2 de cerveja, e tem essa história também, beber em moderação, para muita gente, são 5 latinhas de cerveja. A moderação, 5 latinhas de cerveja. A moderação tem que ser bem definida. Porém, infelizmente, eu digo que o resultado é negativo para qualquer idade. Ok, segunda pergunta, desculpe, estou aqui fazendo... Excelente, é bom saber. Obrigado que eu adoro ouvir os dois. Olha, outra Mas coisa. depois do show amanhã a gente toma um Fiquei feliz Não, de eu saber. quero falar assim, só uma... Porque a nossa sociedade hoje em dia, eu acho que a gente precisa tanto de escape. Eu acho que as pessoas estão bebendo mais hoje em dia. Eu vejo ao meu redor. Você sabe que não? Não? A geração Y está bebendo menos do que a minha geração. Que bom. Ou a que É porque vem a geração atrás. fit, por isso, geração saudável, que não quer comer. Queria entender. Eu não bebo, mas Infelizmente, não é por esse parece motivo. que está fazendo menos sexo também. É verdade isso? Estatisticamente. Mas porque faz mal também? É porque aquela só fica história no de que Facebook. se você de não repente, mede, né? Boa você pergunta, não Rodrigo. conhece. Tem que medir. E isso eu estou repetindo estatísticas bom. que eu vi lá de fora. Eu não Mas sei a aqui. pergunta dele A pergunta não do ouviu. sexo faz mal, muito sexo faz mal. Como é Sexo que é faz isso? mal sexo? também? O sexo Ah, fazer não, aí mal. não tem limite, não. Não. Essa Aí pergunta, não, né? pergunta da Só faltava essa. O futuro vai ser um Contanto barato, os que velhinhos, seja só nas sexo coisas sem restrição. Protegido, Lógico, saudável. mano. Com amor, né? Com amor, né? Essa sua pergunta Primeiro foi Foi aquela a melhor pergunta de todas. Vai, típica Rodrigo ganhou. plateia do Serginho Grosso. Fazer muito sexo Outra faz coisa, mal. por que o velho vai emagrecendo?
Nem sempre. A tendência é o contrário. A tendência, depois da menopausa para a mulher e para o homem, é ganhar peso. Eu estou falando de velho no lugar mesmo, errado. né? Menopausa é jovem com 50, Aí você- velho com 80. Porque você está... Não metaboliza, aquilo que você falou, por isso que eu fiz a pergunta. Não é só isso? pelo metabolismo. Você tem uma perda natural de massa, sobretudo muscular. Ah, tá, é perda de massa. É essa massa. E como Vai se ficando você só não gordura. está ingerindo o suficiente, ou porque não tem estímulo, não tem companhia, história da solidão, comer sozinho é muito chato. E o velho para de comer porque não tem o Não se estímulo. anima. Tá? Mas a tendência dos 50 para cima para a mulher e para o homem, no geral, é acumular massa corporal, inclusive onde não devia. Né? No seu caso, nem no meu, isso está se verificando. Vocês estão firmes. Bebendo, então. Vocês estão bem, hein? Aí vamos ver Não como é é que o não? pessoal de casa está falando. Estuda a Tereza, ela fala que belo programa. Rodrigo Chá é divino. Obrigado por tratar do tema. Mara Salete Pim Fonseca, parabéns, Rodrigo, e sua orquestra, parabéns ao programa. Tem mais duas, sem censura, do Frank. Não importa se te amam ou te criticam, te respeitam ou te honram ou te difamam, ou te coroam ou te crucificam, porque a maior bênção que há na existência é ser você mesmo. Valeu, Frank. Certo, Isso aí. Benir. Liara Velar, Hugo Bonemer, é tudo de bom. E tem mais alguma? Tem. Sheila quer perguntar para o Hugo. Hugo, você acredita ser uma função social artistas LGBTs se apropriarem da militância a fim de combater o preconceito? Nossa, que pergunta complexa. É, né? Uma função social acaba sendo como resultado, mas não é o ponto de partida, né? Não é o conceito, é o termo, é uma função social, mas eu acho que o conceito, antes de tudo, é falar a verdade. Porque eu acho que eu comecei a ser ator justamente porque eu achava natural mentir. E era muito simples para mim mentir, eu tinha que mentir o tempo todo, falava, estou querendo aquela garota lá, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu achava isso tão natural que eu falei, eu posso viver disso, né? Pode ser ator. E aí, depois de um tempo trabalhando como ator, eu descobri que é justamente o oposto, é uma profissão sobre falar a verdade. Exatamente. E falar a verdade protegido pela dramaturgia, muitas vezes, né? Então, colocar o máximo de verdade que um ser humano pode produzir dentro de uma cena. Eu acho que essa passou a ser a maior dificuldade dentro da cena para mim. Então, como resultado, é uma função social, mas não é uma obrigação de todo artista, não. Não acho que o artista tenha essa obrigação, né? a função de incentivar ninguém a nada. Não, a função do artista é ser artista mesmo, É ser fazer um bom perguntas, artista. não é dar respostas. É, Sim. com certeza. Concordo. Mudando um pouco de assunto, tem seu aniversário esse domingo, né? Super legal a ideia. Gente, vocês estão convidados. Pois um foi evento dia bom. 25. Quem Foi tá dia em casa, 25. que vai ser na rua. Gente, é um Gente, evento hoje é dia de público. aniversários. Foi A ideia é foi muito da mãe boa. do Bruno, agora foi do Hugo. Pois já é um assunto que me preocupa há bastante tempo, de certa forma, mas algumas coisas vêm acontecendo na minha vida, não vem ao caso agora que eu falo mais como da cobra, que as questões ambientais têm sido a minha bandeira maior do que a questão LGBT, no final das contas. O meu aniversário vai ser catação de lixo na praia da Barra da Tijuca. Domingo. É pra provar o amor mesmo, tá? Boa ideia. 9h da manhã Bonito. do sábado. Gostei dessa ideia. Né? Você faz, Vou- aí depois você faz um café da manhã. Depois eu vou reunir o pessoal, a gente vai cantar um parabéns e cortar um bolinho e vai ser isso. Não, Então, mas tem e coisa aberto ao legal. Você público. não tem uma encontrando onde? máquina que vai transformar o plástico em objeto. Exatamente. A ideia é eu conseguir 2 empresas que têm um engajamento ambiental muito legal. Uma delas é a Usilapa, que faz esses sapatos que são feitos de garrafa PET. E a outra Bonitinho. são bonitinhos, né? São Muito unissex, lindo, aqueles já né? vendem sapato da empresa. E a outra é a Plástico Precioso, que eles conseguem transformar vários tipos de plástico, especialmente o 2 e o 5 hoje, em vários produtos, em revestimento de parede, em porta-copo, em barras para uso em construção. Mas você não vai levar isso para a praia. Eu vou levar Vai para a levar? praia, para as pessoas verem. É um aniversário aberto? Quer dizer, É um você está aniversário convidando, aberto, tô convidando, podem a vir. população do Rio de Janeiro. Quanto mais gente, melhor. A ideia, a Conlurb já está avisada de que a gente vai juntar, a gente vai prover os... Barra onde? Praça do Ó. Ah, legal. Ponto de encontro é na Praça do Ó, que fica ali na praia da Barra da Tijuca. E qual o percurso?
Não, é lá. Não, tudo É bem, mas aí fixo. você vai recolher o lixo da onde Da praça, que está bem imunda, e a praia em frente à Praça do Ó. A gente caminhou a Praia da Barra inteira para escolher o lugar. Pior. E era o lugar que estava pior, a gente resolveu fazer ali. Entendi. Em outros lugares é até impressionante, está bem limpa a praia. Mas ali na região da Praça do Ó, a praia principalmente, cara, é impressionante. Assim, principalmente no canteiro, muito lixo. É. Vamos separar bituca de cigarro num saco, Tá. copinho no outro. Porque cada um dos lixos ele é feito de uma forma diferente. Para a máquina, inclusive eu estava agora, desculpa até eu cheguei bem em cima da hora para o programa hoje, que eu estava lá na Plástico Precioso fazendo essa reunião para entender como é que funciona a máquina. Cada plástico ele precisa ser colocado separado na máquina. Para que você possa É questão de espessura, né? para você poder reciclar ele eternamente. Se você misturar um plástico no outro, você não consegue reciclar mais. E é instantânea essa máquina? Você põe o plástico e sai um objeto? Põe o plástico, faz os moldes. O sapato não, que você tem que fazer a fibra, faz a coisa. Mas os porta-copos, chaveiros e as coisinhas. E qual Foi que é legal, a a gente ainda quantidade? recebe assim, brinde quando sai do aniversário dele. Qual a quantidade? O bom é que é bastante plástico. Você coloca bastante plástico para sair um chaveiro. Então, você ajuda Você bem. passa um dia Não, você não catando viu sair um aquela chaveiro. menina que faz joias com restos de cápsula de café? Sim, que vê aqui. 300 cápsulas, umas continhas assim. É isso. Então, Que bom. essa coisa, né? Que você é consegue bacana. diminuir o volume de plástico. Exatamente. E é super importante, porque só 2% do lixo brasileiro está sendo reciclado. Isso é um Lamentável. absurdo. Isso Que é é um o pior. absurdo. Só 5% de todo o A plástico coleta produzido até seletiva- hoje foi reciclado. É um absurdo, cara. Tá Coleta aí, né? seletiva Tem a ilha estados que não no existem Pacífico, coleta seletiva inclusive, ainda. aquela No famosa. Pacífico, absurdo. você E tem mesmo nos ilhas que que são maiores existem, que não a funciona. área da É inacreditável Espanha e isso. França reunidos. Como a coleta seletiva, você tem que pedir, implorar para você ter uma coleta seletiva. Você sabe fiquei que feliz tem com a essa Conlurb, ilha viu? que a gente está falando de plásticos no Pacífico, está lá exatamente no lugar onde se passa o Moby Dick, que é exatamente ali no norte do Oceano Pacífico, aquela região Dá bem pra incluir na desértica. Olha só, você sabe super que eu estava pensando a respeito do livro, eu nunca li o Moby Dick, você agora leu, não leu? Você eu tinha lido? Eu tive a sorte que foi o seguinte, quando eu estava fazendo um trabalho com o Renato dirigindo e o Gabriel produzindo, que a gente levou, eu escrevi, a gente fez no Sesc, e a gente levou para um festival em Glasgow, na Escócia. Que lindo. E lá ele já tinha me dito que eles fariam esse projeto. Então eu disse, isso tem 3 anos, deu tempo de eu ler. A Noêmia Mas você não tinha não lido tinha lido, antes. não Vocês leria, já leram o não Moby leria Dick? para fazer a peça. Eu Moby não Dick? lia, não, mas foi vi muito a recorrente da nossa apresentação do- infância, né? O Moby Dick. Mas a gente acha Mas que eu nunca é me um livro para aprofundei. criança. Exatamente. Mas a gente acha que é um livro para jovem. E não é um livro para jovem. É um livro para eu adulto. acho que nesse equívoco de achar que o Os Moby Dick jovens poderia não. ser uma leitura para o jovem, O jovem não ele, lê. ele começa, depois você cansa um pouco. Eu comecei a ter mesmo lendo agora para a peça, é uma leitura que às vezes eu tive que forçar, Bárbara passar Silva. por ela. Mas é porque passa as traduções são legais, é um trabalho muito árduo também, né? Mas, de todo jeito, quando é uma leitura que não é só para eu pensar naquilo e tal, e é uma leitura de pesquisa para uma peça, que eu vejo com o original do lado, que eu fico vendo, então, para mim, foi mais bacana, mesmo tendo minha filha Não, e mas minha esposa. tem uma mas foi finalidade. legal ler. Quando a gente faz alguma coisa com uma finalidade, o livro fica muito mais... Foi fácil de ler. muito legal, muito O moderno. elenco de vocês é maravilhoso. Agora, tem que falar do Renato Rocha, porque O Renato é incrível, eu né? conheci o Renato, cara, eu fiquei apaixonado. O cara é demais, uma visão, assim, um artista incrível, o cara tem uma experiência... Ele teve aqui. Ele dirigiu o teve Ayrton aqui. Senna. Cara, com ele você, né? dirigiu o Senna, a gente, cara, muita saudade do Renato, inclusive, e na saída do Senna, ele falou pra mim assim, eu acho que a gente tinha que fazer um trabalho contigo sobre o Fred Mercury, porque Caramba, ele tem um pouco. que assim. viu uma coisa em você, assim, do Fred, não sei o quê. Você acredita que 2 meses depois me convidaram pra dublar, foi quando eu dublei o Que legal. Bohemian? Que maravilha. Eu Parabéns, falei aliás, assim, maravilhoso. eu falei, cara, é engraçado como algumas pessoas têm uma visão antes das outras, e o Renato é um cara assim. E não só, tem ele junta coisas, né? Você está falando uma coisa para ele que é só uma ideia, sei lá, uma inquietação sua, como a gente estava falando, né? Do artista estar provocando mais as perguntas do que buscando que resposta é a Dando certa, né? resposta. E aí ele junta as perguntas e faz uma pergunta mais complexa, assim. Eu acho que um pouco o Moby Dick passa um pouco por isso, assim. A gente tem
essa versão cênica dele, né? A gente tem as questões pessoais do elenco, a gente tem uma representação do que seria a questão de quem produz trilha para teatro, de quem produz, de quem produz e viabiliza a projeção. Então, você, de alguma maneira, se sente representado do Pedro com o texto, que é um texto muito... muito bem construído. Uma maneira muito diferente de fazer uma narrativa, né? Foi. E muito bacana, assim. Eu sou muito orgulhoso de estar... Eu adoro. Acho o Renato muito agregador. Eu adoro assim, o texto. Eu adoro o texto, gosto muito de espetáculo. Você sabe que eu demorei 40 dias para ir num barco cargueiro no meio do Oceano Atlântico. A primeira vez que eu fui, atravessei o Atlântico. Demorei 40 dias. E foi a primeira vez que eu tive... que me voltou a sensação do barco, que é aquela sensação lenta, interminável, e a coisa do barulho que não sai, aquele barulho de mar que é permanente e que na peça tem isso. Tem e a sensação de você perder o equilíbrio quando entra no porto. O Ismael fala disso. Ele perde. Oi, Futuro Flamengo. É muito... Futuro Flamengo de quinta a domingo. É realmente imersivo. É muito gostoso. É realmente imersivo. Você entra no barato. É muito bom. Que bom, Vera, que bom que você curtiu. E, pô, quando você estava conversando com o Renato, foi muito carinhoso também. Você tinha dado um depoimento desse, você tinha assistido a peça. Não, além do que é bonito, né? Foi você que viu, né? A ossada da baleia. Essa semana passada, uma amiga da escola foi, e eu estava dizendo, minha amiga antiga, ela falou, da época do museu, da visita ao museu. Então, foi isso, porque as nossas questões estão um pouco esbarrando nas questões da peça. E há um depoimento de quando eu vi a primeira sensação de algo muito grande, que eu lembrava, coincidentemente, não, porque era para trabalhar sobre a baleia mesmo. Era o esqueleto da baleia jubarte. Lá no Museu Nacional. No Museu Nacional, que tinha 17 Foi metros. Ele que viu. A gente estava vendo, né, os esqueletos de dinossauro e tal, mas nunca conviveu com o ser humano, já morreu, acabou. E de repente você vê um enorme, e aí diz, nossa, esse aí, que bicho é esse? Não, esse tá vivo. Esse é nativo brasileiro, tá no mar, às vezes passa na Barra da Tijuca, como foi há pouco tempo, né? E era o mar que você mergulhava e você dizia, cara, existe uma coisa deste tamanho que, então... E aí, isso, de alguma maneira... Ele reproduziu como é que é o nome? A Bia Junqueira? A Bia Junqueira com cadeira, se afetou com gente, isso é muito louco, e reproduziu uma imagem de uma... do que seria um esqueleto. O Vera tem que tomar Dramin para ver a peça? Quase. Podemos terminar, Bruno? Hoje tô indo pra lá. Vai de novo para sua mãe. Um beijo. Não sei se não tem Facebook, então não adianta. Ai, droga. Outras Eu ia mães propor da gente. participaram aqui. Eu já vi que o Thier ali tinha... A mãe Thier, eu acho que mandou um dos... Mandou? Mandou. Uma das mensagens era... Que bacana. Muito legal. Valeu, Thier. Bom esse programa, gostei muito. Bom demais, Vera Barroso. Obrigado, A gente Vera, volta segunda-feira. Parabéns Obrigado. aos aniversariantes. Tchau. Bom final de semana. Muito bom.